Então, boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma aula, uma palestra, que é organizado pela Associação de Engenheiros e Agrônomos de Hortolândia, com apoio do CREA. Então, hoje o tema é gestão de riscos. E o professor dessa aula é o Luiz Otávio. Então, Luiz, fique à vontade para se apresentar e para começar a aula, e também para colocar um pouco como que você gostaria que fosse conduzido, se vai permitir perguntas, se a gente usa a mãozinha, como que você quer que a gente... como que você gostaria que a aula transcorresse aí? Fique à vontade. Perfeito, Márcia. Muito obrigado. Boa noite a todos. Trazer aqui que, em primeiro lugar, que é um prazer poder estar falando com vocês, poder trazer essa temática que eu acho particularmente como essencial, aí é independente de qual atividade, independente de qual setor, independente de qual função base que a pessoa está executando ou de qual profissão ela tem, que a gestão de riscos é talvez o contexto base para construir qualquer coisa, né? Basicamente, eu vou trazer aqui esse conteúdo, espero de vocês perguntas, por favor, quem quiser perguntar, quem quiser fazer um questionamento, quem quiser fazer uma contribuição, fiquem à vontade, só peço que levantem a mão, porque às vezes alguns temas as pessoas querem perguntar no mesmo momento, aí a gente vai abrindo a fila aqui e vai abrindo espaço, até porque, no final das contas, a construção é a somatória das informações que eu estou trazendo com as reflexões de vocês. Então, é muito importante para nós que vocês nos tragam o máximo de perguntas, de dúvidas, até mesmo sugestões, até mesmo vivências que vocês têm no dia a dia, porque a gestão de riscos ela é muito baseada na nossa experiência. E talvez seja disso que nós vamos trazer bastante para que vocês possam aí entender um pouco mais desse contexto. Eu, particularmente, estou trazendo aqui o tema gestão de riscos e eu sempre trago uma provocação quando eu falo de gestão de riscos, que é entender como que a gestão de riscos está na essência do sucesso. Por que na essência do sucesso? Porque risco é um tema que ele é relevante, presente e necessário para qualquer coisa. Isso não está relacionado à sua vida profissional, isso está relacionado também à sua vida pessoal, isso está relacionado aos negócios, às suas decisões. Tudo envolve riscos. E o sucesso está diretamente conectado com qual é a forma com a qual você lida com esses riscos. Você nunca vai resolver todos os riscos que existem em uma atividade, em uma decisão. A diferença é como você lida com esses riscos para tomar suas decisões e para executar uma atividade, seja ela qual for. Bom, para trazer para vocês aqui, sou o Luiz Goy, eu atuo como head da área de ESG em regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste também, apesar de paulistano, né? Moro aqui já fazem 10 anos em Fortaleza, no Ceará, mas atuo também em algumas atividades em São Paulo, Rio Grande do Sul, mas principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, focadas em agronegócio e também nas indústrias, tá? Tenho 4 livros publicados, esses livros todos são relacionados a, principalmente, gestão empresarial, estratégias base de gestão e, claro, depois disso, sustentabilidade e ESG, que são áreas nas quais eu mais me aprofundo. Para quem tiver interesse, curiosidade, eu tenho um curso com o Instituto Brasileiro de Sustentabilidade, na verdade são alguns, mas um deles é um curso gratuito, né, que fala dessa temática de ESG e tudo mais, inclusive falamos de gestão de riscos lá, né? Esse curso recebeu um prêmio, né, ele já teve mais de 40 mil alunos, né, então quem tiver interesse pode acessar, ou então pode me procurar aí nas mídias sociais, como Luiz Goy, que tem bastante coisa disponível e presente lá, onde eu coloco informações relacionadas a essa parte de gestão empresarial. Bom, pessoal, para iniciar a nossa temática, eu gosto sempre de falar que a gestão de riscos, ela começa quando acaba a busca incessante de regular aquilo que não é possível regular. Todo mundo está aprendendo, e aí eu não estou falando só das instituições privadas das empresas, eu não estou falando só dos serviços de quem presta serviço para alguém, ou até das instituições, né, os organismos públicos, né, que são responsáveis por regular aquilo que acontece dentro das organizações privadas.
a mudança de regular para gerir riscos é um caminho que vem acontecendo bastante. Teve um colega que até comentou aqui, que trabalha na área de saúde e segurança, acho que é um dos exemplos que a gente vê disso. Saúde e segurança são temas que foram fortemente aconteceram tentativa desde 1978, 75, na verdade, de ir regulando a saúde e a segurança na nossa rotina diária dentro das empresas, com normas, portarias, regulamentações, normas regulamentadoras. E aí, esse caminho de estar tudo dentro de um papel e simplesmente as organizações seguirem aquilo que está escrito, começou a ser entendido como como se fosse algo que não gerasse o efeito esperado. A gente pode ver assim na nossa Constituição, né? 1988, Constituição perfeita, excelente. Mas nós, seres humanos, temos um nível de aprendizado muito grande. A gente aprende muito fácil as coisas como elas são. E, infelizmente, aprende como burlar essas coisas também. Então, aquilo que está escrito no papel, algo indelével, ele não segue o principal desenvolvimento da sociedade. E, por isso, inicia-se um processo de mudança, inicia-se um caminho de... Essa gestão que eu trouxe para vocês como exemplo da segurança, nada mais é do que algo que foi tentado construir até então, em legislar, e agora começa a abrir espaço e caminho para, ao invés de legislar, começar a ir para uma gestão, transferir para as empresas a responsabilidade de gerir seus riscos, tá certo? Eu acho que tem o Moisés querendo falar aqui. É isso, Moisés, por favor? Se você estiver tentando falar, Moisés, você está com o microfone... Pronto, abriu o microfone. Não, tô procurando ainda. Moisés? Olá. Acho que está acontecendo algum problema aqui no sinal dele. Bom, vamos lá, Moisés. Depois, se você quiser falar, você retorna, manda uma mensagem aqui no chat que a gente continua, tá? Bom, seguindo esse raciocínio, pessoal, então a gente começa a enxergar essa transição, essa percepção que vinha de legislar, regular, escrever no papel para um caminho de como você gere seus riscos, como você monitora os principais problemas e prioriza esses principais problemas para decidir o que você faz para melhorar, por exemplo, a saúde e a segurança. Isso, eu estou falando desse exemplo porque um colega comentou sobre isso e eu quis trazer, mas isso também está na realidade de compliance das empresas, isso está na realidade do próprio ESG das empresas, questões ambientais, sociais e de governança. Isso está relacionado à questão financeira. Tudo envolve riscos. E essa gestão, basicamente, surgiu dessa mudança de percepção, onde a gente entende que regular tudo é impossível. Então, o nosso caminho é gerir os riscos de uma forma o mais inteligente possível. Basicamente, pessoal, o que é um risco? Alguém aqui conseguiria me trazer um exemplo aqui? O que é um risco? Pessoal, não tem certo nem errado, tá? Se alguém puder me trazer uma percepção aqui, o que vocês enxergam que é um risco? Sim, Wagner, por favor. Wagner? Talvez seja melhor você escrever aqui, Wagner, porque seu som tá ruim. Melhorou? Oi, Wagner, acho que agora sim. Tá ouvindo aí, legal? Opa. Em 1998, eu saltei de paraquedas. Acho que é um risco, né? Trouxe um exemplo bem real do risco, né? Mas isso me fez crescer muito com essa atitude. Nós vamos falar, inclusive, daqui a pouco, de apetite ao risco. Um pouco disso que você passou nesse momento aí. Maravilha. Bacana. Bom, o risco, pessoal, pode ser, inclusive, nosso colega Wagner, que saltou de paraquedas. Ele escolheu ter um determinado risco ali. Pessoal, o risco, só para que a gente possa trazer uma percepção mais teórica, é uma combinação. E essa combinação está relacionada a duas coisas principais: probabilidade e impacto.
Ou seja, eu somo uma probabilidade e um impacto em algo para quê? Que pode se tornar um perigo real ou que pode gerar um impacto que a gente considera como muito importante ou severo. O Wagner trouxe o exemplo dele aqui, saltar de paraquedas. Claro que se você salta de paraquedas de uma empresa consciente, que faz uma boa gestão, a probabilidade de acontecer algo de errado é muito pequena. Mas, em compensação, caso isso se torne realidade, o impacto pode ser muito severo, porque você vai estar ali em pleno perigo. O risco, basicamente, é essa combinação. Qual é a probabilidade de, em determinada situação, acontecer algo muito crítico, que pode ter um impacto muito relevante, e isso me colocar em uma condição de alto perigo, ou então alguma coisa extremamente severa? Basicamente, a gente tem que entender também que os riscos, né, eles podem ser aquilo que afasta uma empresa, uma organização ou um projeto de atingir seus objetivos. Imediatamente, eu tenho lá uma ideia, um projeto estrutural, que eu vou construir aqui, sei lá, eu faço um orçamento de um serviço para construir uma ponte. E aí, eu faço um cálculo de que para construir essa ponte vai ser, o meu custo vai ser de R$1 milhão, eu vou lá e cobro R$1.300.000 para a empresa que contratou a minha empreiteira. O risco, basicamente, é o quê? É tudo aquilo que pode interferir nessa minha margem de lucro, né, que faz o meu serviço ser funcional, que pode interferir ali imediatamente, e esses riscos fazem com que meu objetivo não seja atendido, e com isso eu tenha, por exemplo, um prejuízo, ou então até mesmo que eu não entregue esse processo no prazo. O risco está relacionado a todas as questões, tá? Então o risco ele pode vir das questões de saúde e segurança, pode vir da questão financeira, pode vir da questão macroeconômica, microeconômica, da questão trabalhista. Vários podem ser os riscos. E tudo aquilo que interferir na entrega de um projeto, na entrega de um objetivo que você tem, basicamente, a gente nomeia como risco. Aí, só para vocês entenderem num contexto empresarial. Uma empresa, tudo dentro de uma empresa começa na sua missão. O que é a missão de uma empresa, de uma instituição, seja ela qual for? A sua razão de existir. Né? Muitas empresas colocam missão, visão, valores e tudo mais. Mas a gestão de riscos ela está muito relacionada aqui por esse motivo. A missão é a razão de ser. Então, quando você vê uma empresa que coloca minha missão é entregar um produto, entregar um serviço, uma excelência, nada mais é o motivo por qual aquela empresa ou instituição existe. Basicamente, do outro lado da linha, nós temos uma coisa chamada visão, que é como se a empresa, na sua missão, hoje, como ela é, o seu objetivo principal de existir, ela olhando com binóculo para dali 5, 10, 20, 30 anos, enxergando lá na frente mesmo, ela falar, eu daqui X tempo quero ser uma das maiores empresas dentro do meu setor, ser uma empresa referência em determinada atividade, quero ter uma meta, eu tenho uma meta que eu quero ter 0 acidentes até tal data, eu tenho uma meta de ter uma lucratividade X até tal data. Isso é a visão, tá? Ou seja, a missão é a minha razão de existir, sou eu hoje. A minha visão é como eu me enxergo daqui um tempo determinado, que a empresa normalmente define em 5, 10, 15 ou 20 anos. Só que assim, do que eu sou para onde eu quero chegar, existe um processo. Que esse processo, infelizmente, não é uma linhazinha reta, simples e fácil de ser atendida. Existem variações. E essas variações no meio do caminho, basicamente, têm riscos que fazem com que a empresa tenha uma interferência para atender o seu objetivo, que é chegar na sua visão. Eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, para chegar até essa meta, alguns riscos vão acontecendo que vão atrapalhando o meu caminho para eu chegar até lá. E, normalmente, as grandes organizações estruturam valores, que basicamente os valores são como se uma metodologia de reduzir os riscos pessoais. Por quê? Porque se a minha empresa é uma empresa que tem como valor ética, eu espero conectar os valores da minha empresa com as pessoas que trabalham comigo de forma ética, e com isso eu não vou ter riscos éticos durante esse caminho. Se eu tenho um valor qualidade, eu não vou ter riscos de qualidade nesse caminho.
assim sucessivamente. Então, o que a gente consegue enxergar é uma disputa no meio desse caminho entre os riscos que vão acontecendo e os valores, as ferramentas, os processos que as empresas vão criando para tentar chegar até os seus objetivos todos, tá certo? Então, os riscos nada mais são do que todas as interferências para uma empresa, para uma estrutura, uma instituição, chegar até os seus objetivos, nos quais se esperam aí ser a sua visão ou ser as suas metas aí de curto, médio ou longo prazo, tá ok? Até aqui tranquilo, pessoal? Ok. Bom, e aí o risco, ele vem muito de uma mudança de percepção nas empresas, e aí eu falo para vocês de um período um pouco diferente, que no passado todo mundo entendia, isso eu falo principalmente no período até ali a Segunda Guerra Mundial, todo mundo enxergava a nossa realidade das coisas por correção. Ou seja, o ser humano ele tem um poder que só ele tem de antecipar possíveis situações infinitamente à frente. Ele simplesmente usa das suas faculdades mentais, das suas ferramentas, da sua inteligência, para se antecipar. Positivamente, se antecipa e evita problemas. Negativamente, o mal do século, que é a ansiedade, né? Às vezes o problema nem aconteceu e a gente já começa, por esse poder de antecipação, a criar um problema dentro da nossa cabeça. Eu costumo brincar bastante, né, nas minhas palestras que a gente tem um problema muito grave nessa essa ferramenta que nós temos na mão, que é tão importante, e por muitas vezes a gente não utiliza ela corretamente. A gente acaba se tornando ansiosos, né, e isso interfere diretamente no nosso poder de decisão, que nada mais é uma forma de conseguir encontrar aí, né, nesse meio de caminho, as decisões que têm um risco que eu quero correr. Tem uma brincadeira que o pessoal faz, um exemplo, que tinha um motorista de um caminhão que estava na estrada, e naquele momento que ele estava naquela estrada, simplesmente fura o pneu do caminhão dele. E aí, ele desce, na hora que ele vai verificar, ele não tinha lá um macaco para levantar o caminhão para trocar o pneu. Ele fala, e agora? Como é que eu vou fazer? E aí ele começa a ficar desesperado, de repente ele olha bem longe, uma casa, um espaço lá, né? E naquela casa tinha um caminhão. E aí ele falou, olha que beleza, eu vou caminhar um pouquinho até lá, vou pedir emprestado um macaco e vou resolver meu problema. Então, ele começa a caminhar. E aí ele começa a briga com a pior pessoa do mundo, ele mesmo, né? Ele começa a falar, ó, que legal, agora eu vou para lá e vou conseguir o macaco e vou resolver meu problema. Aí depois ele começa andando e pensando, nossa, mas em compensação, já pensou se ele não me empresta o macaco? Como é que ele ia emprestar o macaco para um estranho, né? Eu não emprestaria. Aí depois ele continua andando. Nossa, mas também é um absurdo alguém aqui, num período desse, num lugar longe, não emprestar o macaco. Aí depois ele continua andando e fala, nossa, mas não é possível que alguém seja tão ruim de não emprestar o macaco desse jeito. Até que ele chega na porta, ele bate na porta, a pessoa atende, ele fala, olha, por que você não pega o seu macaco e coloca naquele lugar? E vai embora. Basicamente, é nosso poder de antecipação, só que a gente antecipa respostas a perguntas que a gente nem fez, né? E por muitas vezes, nós temos que saber enxergar essa realidade para nossa importância de solução. E aí, nós estamos em um período muito forte de transição, tá, pessoal? A gente enxergava tudo no fator correção. Então, era muito assim, eu tive um problema, resolvo esse problema assim que ele aconteceu. E o custo de um projeto, e o custo de um negócio? A gente simplesmente adicionava essa despesa adicional do erro, da correção, no preço. O mundo começou a gerar concorrência e ninguém consegue mais lidar com isso. E é nesse momento que a gente começa a pensar na prevenção. A prevenção passa a ser uma forma mais proativa de gerir esses possíveis riscos. Não é ser ansioso com possíveis problemas, mas criar uma forma de nos posicionar prevenindo tudo aquilo que pode ser muito crítico, tudo aquilo que pegue aquelas duas variáveis do risco que eu falei para vocês e nos ajude de uma forma priorizada a definir quais brigas nós vamos brigar de fato, quais guerras nós vamos lutar, quais são os fatores que realmente nós vamos tomar a decisão de trabalhar. E aí, pessoal, comento para vocês disso, mas por mais que falar de gestão de risco, falar de prevenção seja algo que é muito comum na nossa rotina corporativa, muitas empresas, inclusive grandes empresas, ainda não têm a cultura de prevenção.
Muitas organizações ainda estão acostumadas a lidar com o método de quebrou, eu conserto. Deu problema, eu arrumo. E a gente sabe muito bem que custa muito mais caro. É muito melhor a gente não precisar ter um problema a partir do momento que eu preveni esse problema antes. Mas é claro que essa gestão de riscos ela não é única e exclusivamente baseada em falar, tá bom, agora eu não corro risco nenhum mais, eu faço tudo para evitar o risco e está resolvido. Não, até porque evitar riscos costuma ter um preço. E esse preço, justamente, é como nós definimos a forma como nós vamos lidar e gerir esses riscos. Porque, como eu falei, não existe nada que não tem risco. Nada. A diferença é que existem riscos que nós aceitamos, existem riscos que nós toleramos, existem riscos que nós mitigamos e existem riscos que simplesmente a gente tem que resolver de qualquer forma para eliminar. E é isso que a gestão de riscos faz. Escolher quais são os que nós vamos trabalhar. E aí, a pergunta que vem é como que então eu gerencio esses riscos? Né? Porque, ótimo, a gente está falando de riscos, trouxe lá da questão de impacto, probabilidade, mas eu preciso agora trazer isso para a minha realidade, né, para o meu dia a dia. Como que eu faço essa gestão? E aí, pessoal, eu trago para vocês que nós temos sempre que entender que o risco está relacionado a qualquer evento ou qualquer condição que, baseado na incerteza, aí a gente tem que sempre levar em conta essa palavra, tá? Incerteza. O fato de eu não ter certeza de que vai acontecer ou que não vai acontecer. Né? Ou seja, se eu tenho um evento ou uma condição que está baseada em alguma incerteza, que isso se, por acaso, se materializar, ou seja, se tornar realidade, vai impactar ou de forma positiva ou de forma negativa o resultado da entrega, seja isso em partes ou no total. Para facilitar, basicamente, o que nós temos aqui? Nós temos 5 temas importantes que se relacionam diretamente à gestão de riscos. Em primeiro lugar, eu posso ter um impacto limitado. O que é um impacto limitado? Um risco pode estar relacionado exclusivamente a uma pequena atividade. Ou um risco pode estar relacionado a todas as atividades. A perenidade de um negócio, por exemplo. Dá um exemplo, nós estamos aqui, nosso grupo, dentro dessa sala hoje, participando aqui dessa temática de gestão de riscos. Um impacto limitado, provavelmente, seria o fato de alguém ter um problema na internet e não conseguir acessar. Um impacto geral, possivelmente, seria se a sala, ou então se a ferramenta Google Meet não estivesse funcionando na hora da aula. Ou seja, eu tenho uma forma que pode impactar uma pessoa, que de fato gerou um risco para ela e por isso ela não pôde participar, e eu tenho o impacto geral, que aí impactaria todas as pessoas e a garantia da continuidade desse projeto que nós temos aqui. Como que funciona isso? Basicamente, para esse evento, esse impacto limitado, qual foi a forma de mitigar esse risco ou de solucioná-lo? Né? A gravação, nós estamos gravando aqui justamente por conta desse risco, que nós sabemos que é possível, que nós sabemos que é provável de acontecer, e por isso, então, se executa a gravação. Fora isso, nós estamos olhando para o cenário futuro, porque a opção, a ideia de gravar isso não aconteceu porque a gente viu que alguém teve algum problema, e sim porque a experiência, a convivência, o conhecimento nessa rotina de fazer essas atividades da equipe, o pessoal já detectou e falou, se a gente não gravar, pode ser que alguém acabe perdendo o conteúdo. E aí, pessoal, o impacto, ele pode gerar uma oportunidade ou uma ameaça. E aí é um ponto importante para a gente trazer, porque risco nem sempre vai gerar um impacto negativo, ou nem sempre vai gerar um impacto totalmente negativo. E por que motivo isso? Porque por muitas vezes um risco, uma variação, um evento incerto que se transforma em alguma coisa, ele pode até gerar um impacto positivo. Pode estar negativo para um e positivo para outro, porque foi uma incerteza. E aí, pessoal, nós chamamos isso de oportunidades e ameaças. Ou seja, eu tive um efeito aqui na incerteza que foi, olha, por conta de um problema no Google Meet, a gente não pôde realizar nossa aula na segunda-feira. Porém,
a gente descobriu que na segunda-feira a maioria das pessoas não assistiriam por ser um dia muito específico que as pessoas não gostam de realizar a participação em eventos online. E aí, por esse problema, nós decidimos mudar para terça-feira e por isso nós tivemos mais pessoas participando. O que foi isso? De um risco que surgiu, foi criada uma oportunidade. Agora, se fosse o caminho contrário, não pudéssemos fazer na terça e acabasse fazendo essa aula na sexta, que seria um dia que várias pessoas não assistiriam, isso se tornaria, então, um impacto negativo, se tornaria uma ameaça, tá? Então, basicamente, a gente tem que lembrar que o risco está relacionado a essas 5 questões. Um impacto que pode ser limitado, um impacto que pode ser geral, sempre pensando num cenário futuro, então eu analiso riscos hoje para mitigar perigos amanhã, e aí é um ponto sempre importante da gente avaliar. Muitas pessoas avaliam riscos e pensam em situações reais. Situações reais já são materiais, de fato já se transformaram. Então a gente não está fazendo mais gestão de riscos. Aqui a gente está fazendo redução de danos. Gestão de riscos é aquilo que não se materializou. Eu tenho que trabalhar com aquilo que não se materializou para que, de fato, ele não se materialize. Senão, não estou falando mais de risco. Aí eu já estou falando realmente de situações que ocorreram. Tranquilo aqui, pessoal? Beleza. Bom, e aí, pessoal? Assim como eu já tinha comentado, o risco nada mais é do que a multiplicação de uma probabilidade com um impacto. Ou seja, o risco é o evento em si. Qualquer coisa que pode estar uma oportunidade, que pode estar ali de fato uma ameaça, dentro daqueles cenários que nós falamos, que pode ser um cenário individual, exclusivo ou um cenário geral, né? Pensando numa condição futura, um possível evento é um risco. E esse risco está baseado em quais são as chances dele se tornar real. E aí, pessoal, aqui a gente começa a fazer, de fato, gestão. Porque se a gente parar para analisar, e se nós tomássemos a decisão aqui de fazer um inventário, uma análise de riscos de uma atividade, seja ela qual fosse, nós levantaríamos muitos riscos. E muitos de verdade, tá, pessoal? Na vivência de gestão de riscos, a gente deixa esse caminho sempre muito aberto para que as pessoas não tenham reservas mentais na hora de decidir, né, que risco que ela quer trabalhar, o que ela não quer. Então, a gente deixa isso muito aberto e as pessoas vão lançando vários riscos, porque, no final das contas, não precisaríamos das pessoas nas empresas se os riscos não existissem, né? Se tudo fosse automático e funcionasse bem. Então, nós começamos a falar, poxa, se eu tenho tanto risco, eu preciso definir uma forma de priorizar. E essa priorização começa na probabilidade. Ou seja, qual a chance de verdade daquele risco que nós levantamos ali, daquele possível evento, se tornar real? E aí nós começamos a dar condições numéricas mesmo. Vou dar exemplos para vocês, mas basicamente olha, esse aqui tem uma probabilidade muito maior de acontecer e esse tem uma probabilidade muito menor. Dar um exemplo. Qual é, né, no caso, a probabilidade de uma pessoa não conseguir participar da nossa aula hoje? Uma probabilidade até consideravelmente alta, concorda? Porque as pessoas hoje em dia estão conectadas com diversas coisas ao mesmo tempo, ficou até mais tarde no trabalho, acabou tendo outra coisa para fazer, é uma probabilidade alta. Esse era um risco. Agora, qual a probabilidade do nosso colega Wagner ter um problema quando saltou de paraquedas? A probabilidade é baixa. Por que a probabilidade é baixa? Porque ele sabe muito bem, porque ele saltou de paraquedas, talvez ele não lembre, porque faz bastante tempo, mas ele sabe muito bem que eles falam que existe um sistema de proteção, que você tem um paraquedas, ainda tem um sistema de, como se fosse eles chamam de redundância, né? Para garantir caso aconteça alguma coisa. A pessoa que salta de paraquedas com você é uma pessoa altamente treinada, capacitada, com não sei quantos mil saltos antes de pular com você. Ou seja, tudo isso faz o quê? Com que a probabilidade seja baixa. Aí, pessoal, estou dando 2 exemplos para a gente poder comparar. A probabilidade de ausências na nossa aula de hoje é alta, a probabilidade de um problema no paraquedas com o nosso colega Wagner é baixa.
Mas nem só disso vive o risco. O risco está relacionado também a impacto. E aí, no caso, esquecendo um pouco a probabilidade de acontecer, eu entro na questão. Vamos dizer que aconteceu. Qual é o tamanho do impacto que vai causar? Aí eu começo a ter um desequilíbrio. Por quê? A nossa aula, as ausências na nossa aula, por mais importante que sejam todas as pessoas que estão aqui, nós estamos gravando, então esse conteúdo vai ficar disponível. Basicamente, gera, por mais que a probabilidade de uma pessoa não participar seja alta, o impacto é muito baixo, principalmente porque a aula continuará acontecendo, todas as pessoas que hoje estão aqui conseguirão assistir, e aqueles que não conseguiram, simplesmente conseguem ver depois a gravação. Agora, o nosso colega, numa probabilidade baixíssima de acontecer alguma coisa, ótimo que não aconteceu nada, o nosso colega está aqui presente junto na nossa aula, em compensação, o impacto que poderia causar se isso desse um problema. Altíssimo. Ou seja, o risco nada mais é do que o encontro dessas duas questões. Nada mais é do que eu entender uma multiplicação entre a probabilidade de um risco acontecer e, caso ele aconteça, o tamanho do impacto que ele vai causar. Sim, Wagner, por favor, fica à vontade. Tá sem microfone, tá desligado. Tem um delay aí. Deixa eu falar. Tá ouvindo? Oh, sim, estamos te ouvindo. Legal, legal. Bom, eu só errei o ano, viu? Foi 2018. É verdade. Cortou. Não sei quem já todo. Wagner, acho que sua internet não tá legal. Agora sim, agora sim. Agora legal, legal. Eu errei o ano. Vamos lá. Tá travando. Eu volto depois, falar. Perfeito, perfeito. Depois você continua para trazer para nós aqui. Até que eu estou te usando bastante de exemplo, vai ser bom para a gente poder concluir o nosso raciocínio. Bom, então, pessoal, olhando para esse contexto, então, o evento do risco está relacionado diretamente à somatória da probabilidade dele acontecer com o impacto, certo? E aí, pessoal, basicamente a gente tem que entender como nós vamos então fazer a gestão desses riscos. E aí eu quero trazer para vocês um principal ponto, porque riscos, eles são para fazer gestão e não para fazer análise, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas empresas que fazem análises de risco, mas dali não tomam nenhuma ação efetiva por sobre aquilo que é mais crítico, menos crítico, não toma decisão. Analisar risco não resolve o problema. A gente só faz gestão de risco justamente porque o nosso objetivo é que aqueles riscos que estão mais próximos de se materializar, a gente crie formas de afastar eles de se realizar. Ou, claro, se for um risco que vai gerar para nós uma oportunidade, a gente vai impulsionar ele para que ele aconteça. Agora, a gente tem que entender o seguinte: analisar riscos é um processo complexo, hoje em dia é um processo muito comum na nossa rotina, mas, em compensação, fazer essa análise depende principalmente ao descobrir quais são os seus riscos, ao fazer uma análise de probabilidade de impacto, eu preciso, de fato, transformar isso em ação. A gestão de risco nada mais é do que isso. E como é que eu faço esse processo? Em primeiro lugar, eu acho que isso aqui, pessoal, é um dos pontos que as pessoas menos dão atenção e que mais costumam errar, que é a delimitação do escopo de riscos. O que eu quero dizer com isso para vocês? É muito comum que muitas empresas e organizações falem, nós vamos fazer uma gestão de riscos. E aí, deixa aquela gestão aberta. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, ela fala, vamos fazer gestão de risco do quê? Da empresa toda. Vamos colocando os riscos aí e depois a gente decide. A gente tem que começar sempre delimitando que riscos que eu estou avaliando. Se eu estou falando aqui de questão financeira, delimita em riscos financeiros. Se eu estou falando aqui de gestão de risco de saúde e segurança, delimita em risco de saúde e segurança. Se eu estou falando de riscos de projeto,
eu delimito em projeto. Por que eu estou falando isso? Porque, pessoal, é muito fácil você se perder em uma infinidade muito grande de riscos, e aí quem quer fazer tudo, no final das contas, não faz nada. Então, delimite seu escopo de riscos, tá? Você pode fazer análises para fazer a gestão de riscos de várias coisas separadas, mas nunca tente fazer tudo de uma vez. Um dos exemplos que mais acontece nessa realidade é o tal do compliance. Para quem não sabe, o compliance vem lá daquela questão de estar em compliance, ou seja, estar em atendimento a uma norma, a uma regra, às vezes a uma política, né? E estar em compliance, primeiro, no Brasil já é desafio gigante, né? O Brasil é um dos países que mais tem legislação escrita para cumprir, seja em saúde e segurança, seja trabalhista, em tudo. É muito difícil uma empresa estar 100% em compliance. E o compliance, ele faz o quê? Uma das coisas é fazer uma análise de risco. Porque hoje existe o compliance, e muitas empresas falam, nós temos uma área de compliance. Mas esse compliance, ele delimita o seu escopo. Às vezes o compliance está só na questão de ética, só na questão jurídica, na questão jurídica e trabalhista, na questão jurídica, trabalhista e relação com fornecedores, e saúde e segurança. Isso se delimita. Nós estabelecemos o escopo que nós trabalhamos, senão vira uma loucura. Então, se você quiser fazer gestão de riscos, se você trabalha com projetos, faça a gestão de risco por projeto. Isso ajuda demais você a ter uma delimitação e enxergar um cenário para tomar decisão. Eu quero fazer da minha empresa toda de uma vez? Você pode fazer. A probabilidade de você deixar riscos importantes para trás é muito grande. Muito grande mesmo. Portanto, delimite sempre o escopo onde você vai trabalhar e depois você vai formatando aí outros escopos que você queira incluir. E aí, claro, delimitei meu escopo, agora nós vamos trabalhar aqui em levantar quais são os riscos que estão dentro desse escopo. Eu tenho lá uma temática de compliance, quero fazer aqui compliance trabalhista, eu vou levantar os riscos trabalhistas. Ou seja, quais riscos trabalhistas que os meus funcionários podem estar aqui acontecendo? Será que eu não tenho um terceirizado que eu contratei, daqui a pouco esse terceirizado possa ter aí profissionais subcontratados e esses profissionais não estão recebendo direito, está em condição análoga ao escravo, trabalho infantil, eles podem não estar recebendo o dinheiro que deveria. Tudo isso é risco e está relacionado à esfera trabalhista. Eu posso estar trabalhando aqui em domingos e feriados e a convenção coletiva da minha empresa não permite eu fazer isso. Risco trabalhista. Ou seja, eu delimitei e na hora que eu faço essa delimitação, eu começo a levantar os riscos que estão nesse escopo que eu criei. Aí, pessoal, ponto importante, tá? Quando eu falo de riscos dentro do escopo, eu preciso ter equipe multidisciplinar de pessoas que estejam relacionadas a essa área para me ajudar a levantar esses riscos, tá certo? Márcia, por favor, fica à vontade. Legal. Você falando aí de risco relacionado ao trabalho, eu não sei se você vai trazer ou não essa questão da notícia que eu compartilhei contigo, mas a gente teve duas... Vai trazer? Vou. Então vou deixar para você trazer na hora. Eu queria... Porque então são notícias bem fresquinhas, né? Então... Ótimo. Seguimos adiante. Vou trazer alguns casos aqui de questão relacionadas a risco, e aí, por favor, aí eu aguardo as suas contribuições. Bom, fui lá então, levantei meus riscos, né? Ou seja, detectei aqui uma forma de encontrar os riscos, criei uma equipe multidisciplinar, lembre-se sempre disso, tá, pessoal? Equipes multidisciplinares. Tenham aqui, desde o estratégico que está relacionado a essa atividade, até o operacional. Pessoas que fazem atividades diferentes dentro da mesma realidade enxergam coisas diferentes. Muitas vezes as pessoas costumam... Eu gosto de citar esse exemplo, não por uma questão relacionada a ativismo, nem nada disso, até porque eu eu enxergo as coisas muito na percepção técnica, e as grandes empresas, elas têm atuado forte nessa questão de diversidade, equidade e inclusão através disso. Elas começaram a entender que, quando elas começam a ter pessoas diferentes, de perfis diferentes, pensamentos diferentes, que vêm de áreas diferentes, que viveram vidas diferentes, essas pessoas enxergam as coisas de forma diferente. E enxergar as coisas de forma diferente começa a trazer riscos e oportunidades que você não está acostumado a ver. Isso tem funcionado muito bem dentro das empresas.
Um exemplo que eu quero citar para vocês, tinha uma startup que ela era do Rio de Janeiro, e essa startup ela estava construindo um aplicativo era uma espécie de fintech, né? Era como se fosse um aplicativo de banco ali, para que pessoas pudessem fazer transações, né, dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro, através de um aplicativo. Como é que funcionava? Tinha benefícios por causa dos impostos, tinha vários benefícios porque não cobrava taxa, enfim. Criaram essa fintech e a fintech não evoluía. De jeito nenhum. E aí o pessoal achou bem estranho, ficou bem preocupado. Mas por que não evolui se é uma ferramenta tão bacana? Será que é comercial? Será que é marketing e tudo mais? E aí uma das pessoas teve a excelente ideia de falar, poxa, nós aqui criamos essa startup, vivemos em uma história de uma vida de pessoas que conseguiram fazer as melhores faculdades, que não tiveram dificuldade nenhuma na vida, na sua rotina, e a gente enxerga o mundo do nosso jeito, não tem certo nem errado, simplesmente a gente enxerga o mundo que a gente viveu. Aí eles foram lá e contrataram pessoas que viviam naquele local. E essas pessoas começaram a falar, não, porque a gente tem problema com a internet, não, porque as pessoas desconfiam das ferramentas, não, porque não... O que aconteceu? Na hora que essas pessoas com essa vivência de dentro trouxeram as suas percepções, eles solucionaram os riscos que existiam ali e o produto deles teve sucesso. Então, basicamente, é muito importante a gente olhar para isso, porque nós precisamos sim ter a diversidade maior possível de pessoas, com uma equipe o máximo multidisciplinar possível para levantar esses riscos. E assim, como eu tinha comentado lá no início, sem reserva mental. Realmente precisa ser um processo completamente aberto para que as pessoas realmente coloquem todos os seus riscos ali dentro. Ah, Luiz, mas aí a pessoa vai trazer um risco que não tem nada a ver. Não tem problema. Até porque, para eu analisar um risco, eu não vou ter que fazer algumas análises de probabilidade, de impacto. Pois é, automaticamente, aquele que não for importante, simplesmente ele vai ser ali trazido para baixo por não ter importância. Mas o que eu não posso é criar reservas mentais, porque aí as pessoas acabam bloqueando a sua criatividade, bloqueando as suas contribuições, e com isso pode escapar algum risco importante. Depois disso, a gente vai estabelecer uma coisa que a gente chama de limites quantitativos. O que eu quero dizer com isso? Eu vou delimitar, inclusive, quais valores eu vou aplicar para, por exemplo, a probabilidade e para o impacto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu tenho aqui uma pessoa que está executando uma atividade presencial em uma máquina, um equipamento, e eu tenho 2 riscos nessa atividade. Um risco é ela abrir o porta-mala de um carro que ela está executando e na hora que ela abriu o porta-mala, ela perdeu o dedo. Estou dando um exemplo aqui porque é uma coisa que já aconteceu. Né? Teve um veículo no passado aí que cortava o dedo da pessoa fora quando ela rebatia o banco traseiro. Ok, um risco altíssimo, correto? Risco grave, importante, com uma probabilidade X, mas com um impacto bem severo. Mas por que é importante eu olhar para esses pontos? Porque essa mesma pessoa dirigindo esse carro, digamos agora um exemplo de um outro carro que aconteceu, simplesmente quando o veículo chegava a 130 km por hora, a roda traseira dele caía. Ou seja, imagina esse carro, se caísse a roda traseira, o acidente que ia acontecer ia chegar à morte. Ah, Luiz, então o que você quer dizer que a morte e o perder o dedo, eu preciso separar essas probabilidades? Sim. Por quê? Porque por mais que os dois sejam muito graves, um é extremamente grave e o outro é muito grave. Estabelecer limite quantitativo é isso, é delimitar o nível de risco para cada coisa para eu saber o que eu vou priorizar. Pode parecer muito frio, mas as empresas aéreas, principalmente as que constroem aviões, elas fazem uma análise muito fria desses riscos. Inclusive, eles segregam o risco de quantidade de possíveis mortes em cada situação de risco de acidente para tomar as decisões. Ou seja, se acontecer um acidente com esse determinado tipo, pode morrer todas as pessoas dentro do avião. Se acontecer desse tipo, pode morrer só 1/3 das pessoas. O que eles vão fazer? Vão priorizar aquele que morre todo mundo. Parece muito frio, mas gestão de riscos é algo muito frio.
É você entender o tamanho dos impactos e das probabilidades que podem acontecer. E você, quando fizer essa gestão de riscos, precisa estabelecer os seus limites qualitativos aqui, que vão entregar para vocês o limite de qualidade dessa entrega. Quanto de impacto vai ser causado nessas determinadas situações. E aí, é claro, quando eu falo em limites qualitativos, eu vou exemplificar para vocês, eu estou dizendo aqui que eu vou ter que tomar uma decisão de quanto de risco eu vou aceitar. Tá? E aí, pessoal, eu tenho uma percepção, então, quantitativa depois disso. O que seria isso? Eu tenho que dar números. Eu falei aqui, podem morrer todas as pessoas no acidente aéreo, ou pode morrer um terço das pessoas, ou pode morrer ninguém. E esses fatores qualitativos que eu levantei, eu preciso agora dar números para eles, quantificá-los. Então, basicamente, a probabilidade, eu não vou entrar nesse mérito agora, não estou trazendo para vocês, mas o impacto. Morreram todas as pessoas em nota de 1 a 10, o impacto é 10. Por quê? Porque é o mais crítico de todos. Morreu um terço das pessoas, o impacto é 9. Não morreu ninguém, o impacto é 1 ou 2. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou numerando prioridades numéricas para cada possível risco que está se tornando ali, caso ele se materialize. Tá? O que vai acontecer? Eu vou multiplicar esses dados. Por isso que eu estabeleço essas questões em quantidade. Porque, basicamente, quando eu multiplicar a probabilidade de ocorrer aquele problema, de ocorrer aquele risco, com o impacto, eu vou ter um número no final. E esse número no final é o que vai priorizar esse risco. Quanto maior o risco, maior a probabilidade de se materializar, então mais ações eu preciso tomar quanto a ele. Quanto menor, menos ações eu preciso tomar. Vou trazer para vocês exemplo prático e aí vai ficar fácil. Depois disso, eu também tenho que definir limites de atuação. No exemplo eu vou mostrar para vocês, mas é importante a gente entender o seguinte: eu não vou conseguir resolver todos os meus riscos. Então, já que eu vou enumerar os riscos que eu levantei, eu preciso falar, olha, a partir daqui eu tenho que agir. Só que daqui para baixo, vamos fechar um acordo entre nós aqui e a gente não mexe. Nós não fazemos nada. Esse risco nós vamos aceitar. E isso, pessoal, pode parecer até exagero, mas é muito comum. Muito comum. Na hora de definir uma gestão de risco, são vários os riscos que uma organização toma a decisão de aceitar baseado nessa análise. Até porque aceitar risco está muito na nossa rotina, está muito no nosso dia a dia. Nós definimos de limite ali, né, de aceitação ou não de um risco, tudo que a gente faz. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Alguém aqui, por acaso, quando aconteceu aquele exemplo da Americanas, tinha conta no Nubank ali que tinha poupança investida, não? Não? Pessoal, o que aconteceu? A Nubank, ela tinha uma das poupanças ali mais rentáveis na época dessas contas bancárias. Você simplesmente pegava o seu dinheiro, colocava lá naquela conta e ele ia rendendo. E ele rendia um tantinho a mais do que todos os outros bancos. Os outros bancos todos era taxa poupança padrão e o Nubank era taxa poupança mais um pouquinho. Por que era diferente? Porque a Nubank tinha uma cláusula escrita bem pequenininha lá embaixo que falava que X% daquele dinheiro que você investiu seria reinvestido imediatamente em varejo. Quem eram os varejistas que ele investia? Por exemplo, lojas americanas. O que aconteceu com as lojas americanas? As ações caíram absurdamente com aquele problema de governança. Quem tinha o dinheiro investido, perdeu. E aí, quem tinha o dinheiro na Nubank, que via render todo dia, de repente viu o dinheiro se perder. O que é isso? É um risco que todo mundo ali não leu, lógico, mas a Nubank tomou por decisão colocar ele como um risco aceitável. Ou seja, ele falou, não, eu vou colocar aqui porque a probabilidade de acontecer um problema com uma empresa de varejo e essas pessoas perderem o dinheiro desse pequeno percentual é muito remota. Eu vou correr esse risco. Ela aceitou o risco. Qual foi, no final das contas, o resultado? Ela acabou aceitando e o risco se materializou, né? A análise de risco talvez não tenha sido tão aprofundada quanto deveria, mas, basicamente, os limites quais são os riscos que eu vou
realmente aceitar e falar, não, nisso daqui eu não vou mexer, e me deixa ter esforço e trabalho para trabalhar nos outros riscos que realmente são mais críticos. E nisso, nós temos que criar uma delimitação. E aí, é claro, tomar ações baseadas na prioridade. Se eu delimitei até onde eu vou trabalhar meus riscos, a partir dali para cima, os riscos que tiveram impacto e probabilidade mais altos, eu começo a tomar ação. Aquele que tem impacto e probabilidade maior, eu preciso investir mais recurso, eu preciso investir mais esforço, porque ele está mais perto de se materializar, e consecutivamente, ir atuando de acordo com essa condição numérica que eu criei, até eu chegar na minha linha ali que eu falei que eu vou começar a tolerar. Tá? Então, é muito importante que a gente atue na gestão de risco sempre nesse processo, começando do mais crítico, baseado nessa análise numérica, e vim descendo até a minha linha, da qual eu falo que são os riscos que eu vou aceitar. E depois disso, uma das coisas importantes dentro da gestão de risco se chama retroalimentação, que nada mais é do que monitorar tudo aquilo que pode mudar no meio do caminho. É muito comum que eu tenha riscos aqui definidos, determinados, mas, de repente, a empresa mudou o cenário, surgiu uma legislação nova, coisas se alteraram, e qualquer mudança desse tipo que aconteça, eu, como empresa, eu, como gestor de riscos, preciso estar preparado. Como é que eu me preparo para isso? Criando uma retroalimentação. Ou seja, ou eu crio uma rotina de sempre revisar esses riscos, descobrir se não tem riscos novos, ou então eu crio uma forma padrão de, opa, surgiu um novo risco, automaticamente esse risco entra lá no meu filtro e eu faço a minha análise qualitativa e quantitativa dele e ele se encaixa em algum lugar ali se eu vou tomar ação ou se eu vou aceitar. Esse monitoramento constante de riscos, ele é muito importante, porque é muito comum que a empresa crie uma gestão de risco, isso principalmente em compliance, tá, pessoal? Compliance é muito comum acontecer. A empresa vai lá, contrata uma consultoria, essa consultoria faz lá a sua gestão de riscos. Ok, fez a gestão de risco, trabalha naquilo que ela levantou e vai embora. Mas uma empresa é um organismo vivo. Todos os dias, possíveis atualizações acontecem e possíveis riscos vão surgir. Ah, eu vou dar um exemplo. As empresas não estavam, elas lidavam, muitas com risco, principalmente trabalhista, saúde, segurança, de uma forma muito aberta, porque elas estavam acostumadas ali a ver que se uma fiscalização viesse, podia detectar ou não. Hoje, existe uma coisa chamada e-social. O e-social nada mais é do que uma ferramenta que foi desenvolvida pelo governo federal para monitorar dados e informações relacionadas à saúde, segurança e tributárias de uma empresa. O que acontece? Acontece que hoje o fiscal não precisa mais ir na sua empresa para detectar um descumprimento. Simplesmente os dados são cruzados no sistema e a multa é automática. Isso é o tipo de risco que, se a empresa não se manter sempre se atualizando na sua gestão, ela não percebe, ela deixa acontecer e aí espera o risco se tornar real. E aí, pessoal, pontos importantes. Agora eu vou me aprofundar aqui nos dois temas que eu trouxe para vocês, que eu acho que a gente tinha que detalhar um pouquinho mais. O primeiro deles é a questão da análise qualitativa. Ou seja, legal, falei de gestão de riscos, trouxe para vocês um monte de exemplo de risco, mas falar de qualidade de risco é uma coisa muito difícil, né? Porque tudo bem, a gente tem o máximo objetivo de metrificar tudo para ficar fácil de decidir. Mas existe também uma análise qualitativa. A gente chama isso de apetite ao risco. O que é o apetite ao risco? O apetite ao risco nada mais é do que a decisão de que risco que eu vou gerir e qual eu não vou. Isso está muito relacionado à determinação do escopo, por exemplo. Porque, vamos lá, tem muitas empresas que, e isso é talvez um dos principais impactos que a gente está acostumado a ver, que ela toma a decisão de não cuidar de alguns riscos. Saúde e segurança, por exemplo. Tem muita empresa que toma a decisão de não cuidar. Não é que ela não conhece. Ela, o apetite ao risco dela, disse que ela não quer cuidar disso. Ponto. Vou dar um outro exemplo para vocês. Vamos lá pegar exemplo das empresas. Alguém já ouviu falar da Shein aqui? Acho que já, né? O pessoal chama de Shein, né?
mas o nome oficial é Shein, né? A Shein é uma empresa que ela está composta lá na China e que produz roupas a preço baixo através de uma metodologia que a gente chama de fast fashion, moda rápida, que troca de coleções muito rápido, distribuída em fábricas em vários lugares, em que muitas dessas fábricas podem, e provavelmente estão, porque já detectaram, com condições de trabalho escravo, trabalho infantil, e produção com situações abaixo dos níveis aceitáveis do trabalho decente. Vocês acham que a Shein não sabe disso? É claro que ela sabe. O que ela tomou de decisão? O apetite ao risco dela disse o seguinte: ok, eu tenho esse risco, mas em compensação, eu quero atender um público que só quer comprar roupa barata e ponto, que não vai olhar para isso. O que ela fez aqui? Ela tomou a decisão de não gerir esse risco. Ah, Luiz, mas esse risco pode ser alto, pode ser baixo? Não importa, até porque ela não mediu esse tamanho. Ela qualitativamente tomou a decisão de não trabalhar com isso. Eu não quero saber se tem ou se não tem, eu simplesmente estou focado em vender, então esse risco é o risco que eu prefiro correr. Isso é o chamado risco qualitativo, ou seja, eu vou lá e simplesmente escolho qual risco eu quero fazer gestão e qual, principalmente, eu não quero fazer gestão, certo? E claro, aí quando eu falo de fazer gestão, ou os riscos que eu quero fazer gestão, eu começo a uma análise que aí é quantitativa. Começa a dar números para isso. E aí a gente entra numa coisa que nós chamamos no mercado de tolerância ao risco. Ao invés de eu simplesmente falar esse risco eu quero correr, se eu não quero, que é o apetite, eu defino uma tolerância, ou seja, eu limito uma linha de base de que riscos, a partir de quanto eu quero aceitar o risco ou a partir de quanto eu não quero aceitar. Então, essa tolerância ao risco é eu ir lá e definir essa questão que nós falamos. Até que valor? Probabilidade multiplicado por impacto eu vou aceitar e até que valor eu não vou aceitar. Isso é, de fato, fazer a sua gestão de risco funcionar. Por quê? O que eu fiz aqui? Qualitativamente, eu fui lá e segreguei os riscos que eu não quero mexer com eles. Eu tomei a decisão de aceitar. Não quero mexer com risco trabalhista ou não quero mexer com risco de saúde e segurança. Ok. Agora eu quero mexer só com risco de compliance, por exemplo. Aí eu pego os riscos de compliance e agora eu vou para análise quantitativa. Eu vou analisar a probabilidade, vou analisar impacto e vou decidir. Nesse resultado final, até tal número de probabilidade e impacto eu aceito. A partir dali, eu não aceito. Aí eu estou fazendo uma análise que realmente é quantitativa. Eu estou dando limites e tolerâncias para o risco que eu vou aceitar e para o risco que eu não vou aceitar. Pessoal, tranquilo aqui? Ok. Aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui para tentar deixar isso um pouquinho mais fácil. Estou trazendo para vocês aqui um exemplo de 5 riscos inventariados por uma empresa. Ela define a probabilidade desses riscos de 1 a 5. Define o impacto de 1 a 5. E lá, multiplicando a probabilidade pelo impacto, eu tenho o resultado do risco. Só para vocês entenderem como é que essa empresa definiu seus limites. Probabilidade. Ela colocou que um risco que não tem nenhuma chance de se materializar, ela dá a nota 1, que seria ali o risco C. Por exemplo, probabilidade 1. Se tem pouca chance desse risco se materializar, ela dá a nota 2, que está lá no risco A. Se ela viu que tem média chance de se materializar 3, se a chance é alta de se materializar 4, e se é certeza desse risco se materializar, ela dá uma nota 5. Ou seja, quanto maior o número dado na probabilidade, maior a certeza de que isso vai acontecer. Ela toma a mesma decisão para o impacto, onde ela define que se esse risco não tiver nenhum impacto, se de fato ele se materializar, nota 1, como o risco E ali, por exemplo. Se for um baixo impacto ou irrelevante, nota 2. Se o impacto for médio, uma nota 3. Se for um impacto de alta relevância, 4. E se for um impacto muito crítico, nota 5. Ou seja, também delimitou ali as decisões do tamanho desse impacto para cada risco, de notas de 1 a 5. E aí, no caso, ela multiplicou e ela definiu a sua tolerância
ao risco. Como ela definiu isso? Ela colocou que o resultado final da multiplicação de probabilidade de impacto, que se der de 1 a 10, é um risco que a gente considera baixo, ou seja, um risco que eu não quero trabalhar com ele. Se o resultado dessa multiplicação der de 11 a 20, eu considero um risco médio. O que eu quero dizer com isso? É um risco que eu quero trabalhar, mas em segunda prioridade. Se o resultado for de 21 em diante, o risco é alto e eu tenho que trabalhar imediatamente para resolver esse risco. Nesse caso, então, nós definimos aqui que o risco A, C e E eu vou tolerar. Por quê? Porque o resultado deles foi dado como risco baixo. Eu fui lá na minha tolerância ao risco e eles ficaram abaixo dela, então eu finjo que eles não existem agora. Não trabalho com esses riscos porque o resultado dele foi abaixo da nota máxima para o risco baixo, ok? Depois disso, eu tenho um risco que deu o risco B ali, uma nota 15, que está dentro do risco médio, que eu tenho que mitigar. Ele não é o mais crítico, mas ele é um risco muito importante. E aí, eu tenho o meu risco D, que é um risco considerado muito alto, porque deu uma nota 25, e aí eu preciso buscar eliminar esse risco imediatamente. A partir daí, a minha prioridade é trabalhar no risco D primeiro e trabalhar no risco B de bola em segundo. Isso é a forma de fazer gestão de riscos. É enxergar quais são os meus riscos qualitativamente que eu quero trabalhar, depois disso, definir numericamente como eu vou medi-los, estabelecer a minha linha de tolerância e a partir do resultado que eu encontrar, eu simplesmente defino ali qual é a minha prioridade. Tá? Isso aqui é um mapa de gestão de riscos que as empresas fazem, independente do setor, independente da área, independente do escopo de risco que ela trabalha. Certo? Tranquilo aqui nesse exemplo, pessoal? Ok. E aí, pessoal, os tipos de risco. Aí eu gosto de trazer isso aqui que vem do mercado financeiro, porque se tem alguém que está preparado para lidar com risco, é o mercado financeiro. O mercado financeiro ele traz para nós que existem 3 tipos de risco, segundo um cara chamado Nassim Nicholas Taleb. Inclusive, existe esse livro que, se alguém depois quiser olhar, é um livro extremamente denso, mas é um livro bem bacana, que se chama A Teoria dos Cisnes. Tá? O que essa teoria fala? Essa teoria fala, basicamente, da história do conhecimento do ser humano da existência do cisne. Por quê? Porque o ser humano, até um determinado ano, achava que todos os cisnes tinham a cor branca, porque os únicos que qualquer ser humano tinha encontrado tinham a cor branca. Imediatamente por isso, eles enxergam que o risco, chamado de cisne branco, é todo aquele que é provável e de um impacto conhecido. Ou seja, na hora que eu faço a minha gestão de riscos como empresa, eu tenho vários riscos que eu vou inventariar aqui de acordo com a minha parte qualitativa e quantitativa, que são os cisnes brancos. Os riscos que eu sei que existem, que eu consigo medir o tamanho do impacto que ele vai causar. Esse é o risco cisne branco. Depois dele, eu trago para vocês um parênteses aqui de um risco novo que foi encontrado, e eu estou falando isso para vocês porque isso daqui não é por modismo, isso daqui é uma tendência de mercado que está evoluindo, que chama cisne verde, que é o quê? Aquilo que está relacionado ao clima. Poxa, Luiz, mas o clima não está relacionado à questão ambiental, ESG? Não. O clima está relacionado diretamente a qualquer operação. Por quê? Porque o impacto climático mexe com todo mundo. Mudança da condição de chuva, mudança das condições de estiagem. Para quem é do agro sabe bem, El Ninho, acabando agora, espera-se daqui 2 meses Laninha, tudo isso interferência direta. O que é isso? É mudança climática. Então a mudança climática ela entra num cenário de cisne verde, como eles chamam, que é o quê? É um risco que vem relacionado à mudança climática. E aí a mudança climática ela traz para nós 2 cenários de risco, tá? O primeiro cenário de risco é o risco físico. O que é o risco físico? É tudo aquilo que pode impactar os nossos negócios diretamente pelo clima. Ah, se eu tenho, aí pessoal, para quem conhece, sabe que tem regiões, por exemplo, no Rio de Janeiro, Angra dos Reis, aquela região ali de Minas Gerais, próximos à área ali das montanhas, né, que tem ali,
Ouro Preto e afins, todos os anos, na época de janeiro, tem problema de deslizamento de terra. Como em regiões em São Paulo também, né? O que é isso? Nada mais é do que um impacto climático físico. Ou seja, se eu tenho um negócio que está relacionado a uma dessas áreas, eu estou em alto risco do clima me impactar e acabar com o meu negócio. Ou interferir diretamente nele. Mas depois tem um risco que está sendo chamado de risco de transição. O que é o risco de transição? As empresas, o mundo todo está caminhando para uma coisa que a gente chama de economia de baixo carbono. O que é isso? Começar a taxar carbono, começar a criar legislações sobre isso, e as organizações vão precisar gastar dinheiro, recursos, investir tempo, esforço para fazer essa transição. Só que isso custa dinheiro, custa tempo, custa energia. E tudo isso é risco. Então, as empresas têm os riscos físicos diretos, que podem impactar, como os riscos de transição. Tudo isso mexe diretamente no resultado final da empresa. Tá certo? Então, esse é o conhecido cisne verde. E aí, pessoal, tem o outro que eles nomeiam de cisne negro. E aí, muita gente às vezes pergunta, Luiz, por que isso? Questão de diversidade? Não, pessoal. Não tem nada a ver, isso aqui é condição de história, tá? Por que eles nomeiam de cisne negro? Porque foi encontrado, muitos anos depois do ser humano ter estudado os cisnes como biodiversidade, um cisne negro. Esse cisne foi encontrado, olharam, ninguém nem sabia que existia. A partir daquele momento eu descobri que ele existe. Então ele traz, o Nassim Nicholas traz esse contexto justamente para isso. Porque existem riscos dentro da nossa rotina que a gente não sabe que ele existe, até o momento que ele acontece. Quem aqui não teve que lidar com uma chamada Covid-19? Ninguém esperava que aquilo ia acontecer. Principalmente, ninguém sabia quando ia acabar. Ninguém nem imaginava como solucionar aquele problema, né? A gente viveu um período terrível. Usa máscara, não usa máscara. A máscara faz bem, faz mal. Vacina faz bem, faz mal. Fica em casa, sai de casa. Fica só a pessoa mais velha, fica só a pessoa mais nova. A gente não sabia como lidar. Esse é como nós chamamos cisne negro, que é o quê? É o risco dentro de uma organização, dentro de um cenário, que eu não sabia que existia, de repente ele aconteceu e eu não sei o tamanho do impacto. Ah, Luiz, mas eu não consigo lidar com esse risco porque eu não sei que ele existe ainda. O que as empresas fazem nesse caso? Elas criam situações de continuidade do negócio, ou planos de contingência. O que é isso? Eu estruturo dentro da minha empresa algo que fala, se acontecer algum risco fora desse escopo, eu tenho um grupo pequeno que imediatamente vai se reunir, vai tomar as decisões, vai ser porta-voz, vai direcionar o que nós vamos fazer. É continuidade do negócio, tá? Para lidar com riscos do tipo cisne negro, eu preciso lidar com a continuidade do negócio. Eu preciso me preparar para isso. Ok? Perfeito. E aí, pessoal, trago para vocês que, basicamente, risco e oportunidade andam na mesma linha. A diferença é que cada um está em uma ponta. E, principalmente, dinheiro, né? O dinheiro é o que move o mercado, porque o dinheiro nada mais é do que o caminho entre uma meta e uma entrega, né? E essa meta e essa entrega, normalmente, precisam de dinheiro, de recurso para acontecer. E o dinheiro, ele não é igual, porque se ele fosse igual sempre, ninguém investia, ninguém implementava negócio, ninguém fazia nada disso. O dinheiro varia de acordo com o risco e de acordo com a confiança. Só. Então, o risco e a oportunidade, elas estão em duas pontas na mesma linha, por que motivo? Porque se eu escolher tomar um risco, muitas outras pessoas não querem tomar esse risco e a probabilidade desse risco me levar a uma oportunidade é grande. Em compensação, quanto mais distante eu estou de todos os outros, mais fácil também de eu perder dinheiro, de eu cair, de eu ter um problema. Tá? Então, assim, a gente tem que entender que tudo isso está diretamente conectado. E aí, para facilitar para vocês, para ser breve, isso está no exemplo do investimento financeiro. Falar de risco sem falar de investimento financeiro é quase como se não falar. Então, porque o investimento financeiro ele tem 3 pilares: rentabilidade, liquidez e segurança. Rentabilidade é o retorno que você tem quando você investe um dinheiro. A liquidez nada mais é a velocidade com a qual eu pego esse dinheiro que eu investi de volta. E a segurança é a previsibilidade de eu receber esse dinheiro.
E aí, muita gente fala, então quer dizer que eu consigo ser rentável, líquido e seguro em algum investimento? Impossível, isso não existe. E aí, a matemática é simples. Quanto mais rentável e líquido, ou seja, quanto mais rápido eu tenho um retorno e maior a quantidade financeira de lucratividade que eu tenho no investimento, menos seguro ele é. Quanto mais líquido, né, ou seja, mais rápido eu capto e mais seguro, menor a rentabilidade, mais próximo de zero. Agora, quanto mais ele for rentável, de fato, e mais seguro, a liquidez é mínima. Assim é, por exemplo, na aposentadoria, porque esse dinheiro vai trabalhar para várias pessoas em vários momentos, até que você consiga receber ele daí 20, 30, 40 anos. Tá? Então, a gente tem que entender que o risco está relacionado diretamente ao resultado da oportunidade. Agora, quanto mais risco você corre, mais oportunidade você tem. Quanto mais oportunidade você busca, mais próximo de um risco você está. E aí, pessoal, importante, não tem nada de errado em correr risco, tá? Isso, eu acho que é uma chavinha que a gente tem que mudar muito na nossa percepção profissional, principalmente nossos colegas da engenharia sabem bem do que eu estou falando, né? Porque a gente aprende uma ciência exata e essa ciência exata é difícil da gente conectar com as realidades, principalmente das variações humanas e tudo mais, né? A gente precisa de muita comprovação técnica. E não tem nada de errado correr risco. Não tem nada de errado. Errado é você correr o risco que você não está disposto a assumir. Ou então, eu não assumi um risco que eu estou disposto a pagar por ele. Isso tudo é estratégia. Nós temos que entender isso. Cada organização, cada estrutura, ela pode escolher sim os riscos que ela quer correr. A diferença é, se eu estou correndo um risco que eu não estava querendo correr, aí eu estou indo para o caminho errado. Ou se eu tenho um risco que eu não queria correr e eu estou gastando para resolver ele, eu também estou no caminho errado. O que eu preciso é que todo mundo tenha uma percepção clara de que eu escolhi correr tal risco e que isso se materializando, ok, está em casa, a gente decidiu correr esse risco, tá? Isso é uma condição que não é muito comum ainda nas empresas, até por conta de cultura. Muita gente fala, a cultura da minha empresa é ruim, a cultura da minha empresa é boa. Não existe cultura boa ou cultura ruim. Cada empresa desenvolve a sua cultura. Se uma empresa quer ter uma cultura de produzir a qualquer custo, sem pensar em qualidade nem nada disso, se essa é a cultura que ela determinou e ela segue esse preceito, não é uma cultura ruim, simplesmente é a cultura dela. O que ela não pode é desenvolver, estabelecer esse perfil de cultura e depois, dentro da empresa, ela ter pessoas brigando lá, dizendo, não, mas eu quero ter qualidade. Não, mas eu não quero que seja sem qualidade. Isso não existe. Então, basicamente, risco, você escolhe quais você quer assumir. Isso não tem nada de errado. A diferença é, eu não assumi um risco que eu tomei a decisão de escolher, ou eu assumi aquele que é um risco que eu não estou preparado ou não está dentro da minha tolerância. E aí, pessoal, uma sugestão que eu trago para vocês aqui, de conhecimento adicional e complementar, é a ISO 31000. Depois, se vocês quiserem se aprofundar, essa é uma norma, né? Ela tem uma norma NBR na ABNT, que é a ISO 31000, e essa norma, ela é justamente para falar como fazer gestão de riscos. Ela traz detalhamentos de como você faz essa gestão, e é basicamente hoje o nível mais top de gestão de riscos que você pode seguir, tá? Bom, rapidamente, pessoal, quero trazer para vocês exemplos de ferramenta de gestão de risco, até para vocês, se quiserem se aprofundar depois. A primeira ferramenta que eu trago para vocês, ela é muito usada principalmente no ramo automotivo, onde você tem produtos, questões mais técnicas, né, aeroespacial, enfim, que é o FEMEA, Failure Mode and Effect Analysis, ou seja, análise de causas potenciais e modos de falha. Esse processo, ele avalia 3 vertentes, e não só probabilidade de impacto. Ele pega um risco e avalia a severidade nada mais é do que o tamanho do impacto, a probabilidade dele ocorrer, e depois ele avalia a detecção. Ou seja, mais do que eu enxergar a severidade, né, a gravidade de um problema, a probabilidade dele, eu também analiso aqui qual é a minha probabilidade de detectar esse problema antes dele acontecer. Eu estou lá numa linha de produção, produzindo um produto atrás do outro, de repente acontece de dar errado e um monte sai errado.
Se eu detectar isso de uma forma mais rápida, isso me ajuda a reduzir o meu risco. Se eu demorar para detectar, o meu risco vai lá para cima. Também trabalha com a multiplicação igual a metodologia que eu falei para vocês, mas aqui é muito voltado a produto. Se você tem produto, o ideal é usar esse tipo de ferramenta que ajuda na detecção também, avaliar como está a sua forma de detectar para melhorar um pouquinho a sua gestão de risco. Outra forma que a gente tem no mercado, que essa é mais comum para questões que envolvem pessoas, que envolvem mais operações, tudo mais, é o diagrama de Gucci, que é a avaliação do risco através da gravidade, ou seja, o impacto, né, quão grave ele é, a urgência, que é qual é o tempo que eu preciso para solucionar esse problema, ou seja, o problema aconteceu, qual a urgência que eu tenho que ter? Eu tenho que resolver agora, eu paro tudo para resolver, ou é um problema que pode esperar? E a tendência, que nada mais é aquilo que se eu não fizer nada para lidar com esse risco, qual é a tendência dele piorar? Ele vai piorar muito rápido, vai demorar para piorar, ou ele não vai piorar? Para questões que envolvem mais pessoas e tudo mais, a gente usa muito isso, tá? Gravidade, urgência, tendência. E aí, pessoal, essa daqui que é uma das formas mais relacionadas aqui, principalmente em empresas do ramo aéreo e tudo mais, que é a árvore de falhas. O que eu faço aqui? Eu crio um cenário onde eu olho para todas as questões e dou números para as probabilidades de qualquer risco, de ter as suas causas ali presentes. Então, pessoal, tem árvores de falhas assim gigantescas que essas empresas constroem. Por quê? Porque eu tenho que analisar todas as probabilidades. Então, essa é uma ferramenta mais técnica, mais aprofundada, onde eu olho se eu tenho falha de processo, falha operacional, e ali eu vou captando ali e dando números mesmo de probabilidade para cada uma das possíveis causas para um problema acontecer. E, claro, vou trabalhando de acordo com um número maior probabilidade. Esse daqui é muito usado na segurança, para dar de exemplo para vocês, que se chama análise bow-tie, ou, como traduzindo ali, como se fosse a gravata borboleta. Por que isso aqui envolve muito a parte de segurança? Porque a análise de risco bow-tie nada mais é do que olhar a probabilidade e o impacto, ou severidade, como alguns chamam, né? E também avaliar ali quais são as possíveis barreiras que eu posso criar para resolver essas probabilidades e para diminuir o tamanho dessa severidade. Então, um exemplo que a gente tem aqui, por exemplo, eu tenho o risco ao dirigir, né, um acidente com veículo. Aí eu tenho lá a causa de álcool, de drogas, eu tenho a causa de fadiga e sono, excesso de velocidade, né? Isso aqui é a probabilidade, tem probabilidade de acontecer. E, claro, a consequência ali, que é o impacto nas pessoas, lesão, enfim. O que eu vou fazendo nesses casos? Eu vou inserindo barreiras, que são essas caixinhas brancas. Para a questão de álcool, então eu crio um programa de prevenção do uso de álcool, eu crio o uso do bafômetro. Para a questão de evitar impactos dos ocupantes, eu crio o cinto de segurança, eu coloco o airbag no veículo. Essa análise bow-tie nada mais é do que ir criando barreiras para as probabilidades e também para os impactos que você mediu. E aí, pessoal, se eu não gerenciar um risco, o que acontece? Trago exemplos reais aqui para a gente chegar no nosso finzinho de aula aqui. Primeiro caso, alguém de vocês ouviu falar do caso da Braskem em Maceió? Pois é, pessoal. Já foram mais de 2 metros que afundaram as regiões das minas da Braskem, onde ela faz extração do sal-gema, que é para produzir PVC, que é o plástico. E aí, pessoal, esse exemplo traz para nós uma realidade muito constante, que é o quê? Mas eu tenho um papel, que é a licença ambiental, então eu posso explorar. A empresa foi impactada do mesmo jeito, a multa já está calculada em quase 30 bilhões de reais, né? Isso vai ser maior, muitas pessoas perderam casa, enfim. O impacto ambiental é incalculável. A empresa não fez a gestão desse risco adequadamente. Que a probabilidade desse risco acontecer era sim alta, e já se sabia que a severidade era alta, mas a empresa continuou explorando em níveis que, segundo os especialistas, ultrapassaram o limite máximo. E aí, acabou escolhendo correr o risco, e o resultado foi esse. E aí, um exemplo aqui, se você quiser comentar, Márcio, esse exemplo aqui, então um caso de um trabalhador, isso foi agora, pouquíssimo tempo atrás, que morreu porque foi atingido por um caminhão de concreto.
né? Então, assim, isso é um exemplo. Aí, Márcio, por favor, se você quiser comentar esse caso, fica à vontade. Fica à vontade, Luiz, pode seguir. Na verdade, eu só ia trazer, porque o comentário, no sentido assim, está perto da gente aqui, que está na área 019, né? A gente tem outras pessoas aqui que estão fora aqui da área, mas tem bastante gente na sala que é aqui de Hortolândia, então está pertinho aqui, aconteceu em Paulínia, então fica tranquilo, pode seguir. Perfeito. Isso é até um ponto que eu queria colocar, que é o seguinte, pessoal. Eu vou dizer para vocês, pode parecer frio demais, mas assim, acontece muito esse tipo de caso todos os dias. A diferença é, quando acontece, vai para a mídia, e aí o impacto, e aí eu gosto de colocar esse exemplo para vocês terem uma percepção adicional. O impacto nem sempre é só financeiro, ele pode ser reputacional também. Essa empresa aqui provavelmente vai perder muitos negócios pelo caso que ocorreu. Então isso está muito na nossa realidade, entender o impacto financeiro, entender o impacto reputacional. Um outro caso aqui de uma empresa pública de resíduo, né, que teve uma pessoa que teve um dedo amputado num acidente. Também é um caso, né, muito claro, muito específico, foi para a mídia, não tive só perdas financeiras e materiais, eu tive perda reputacional. A empresa, quem toma uma decisão, quem faz um projeto, quem não gerencia seus riscos, tem que lembrar que, na hora de medir o impacto, eu não meço somente o impacto físico ou material. Eu tenho que medir o impacto reputacional também, até porque a reputação costuma ser uma das coisas que custa mais caro dentro de uma empresa. E aí, pessoal, eu trago para vocês aqui, para a gente chegar no nosso finzinho, até para abrir o espaço para as perguntas, que eu costumo trazer sempre que quem não gerencia um risco não consegue delimitar o que ele vai tolerar. E com isso, uma empresa vive num dilema completo, que é o quê? Eu quero controlar tudo. E quem tenta controlar tudo, não controla nada. Se eu não crio uma gestão para eu saber que risco, é muito fácil, né? Eu simplesmente falar assim, não, apareceu um problema, eu vou lá e vou resolver. Mas esse é o caminho mais incorreto, é o caminho que mais vai me deixar de frente com os problemas. Então, eu, como organização, eu tenho que delimitar meus limites. Eu tenho que ir lá fazer esse esforço de levantar meus riscos, fazer essas análises quantitativas. Aí sim, tendo números, tendo dados, eu tomo a decisão de qual é o risco que eu quero correr. Aí sim, escolhendo o risco que eu quero correr, eu vou trabalhar nas causas que podem impactar a minha imagem e que podem impactar o meu caixa de forma crítica. Se eu tento controlar tudo, eu não controlo nada. Essa é a principal realidade que nós temos percebido ultimamente dentro das empresas. E aí, pessoal, para finalizar, eu queria trazer para vocês o seguinte, que o mundo das empresas ele está se adaptando a reduzir aquilo que regula e a comprometer mais a gestão pelos riscos que ela corre. Vocês vão perceber que o caminho, principalmente olhando para leis e regras e normas públicas, nós estamos saindo da regulação que vem uma lei escrita com 1 milhão de páginas que você tem que dar um passo para a direita, um passo para a esquerda, não. As normas, as regulações, elas estão indo para o caminho para dizer, você como empresa tem a responsabilidade de gerir seus riscos, se você não gerir, a responsabilidade é sua e você paga por isso. Hoje, acabou do governo, acabou das instituições públicas te darem o passo a passo do que fazer. A partir de agora, eles te dizem que você tem que gerenciar os seus riscos. E a decisão de como fazer, bem como escolher o impacto que quer correr, é seu e da sua empresa. Portanto, quem faz gestão de riscos, quem lida melhor com essas situações, é quem consegue mitigar as probabilidades de ter problema e aí, com isso, consegue ser mais competitivo. Certo? Pessoal, falei um monte aqui, vocês falaram pouquíssimo, então agora deixo aberto o espaço para vocês aqui, para quem tiver dúvida, perguntas, sugestões, fiquem à vontade, por favor. Eu sempre tenho esse contexto, duas coisas, ou todo mundo entende tudo, ou ninguém entende nada, quando ninguém pergunta. Então, vamos lá, por favor, pessoal. Espero que não tenha sido um caso de ninguém entender nada.
Eu acho que uma coisa que é importante você comentar, Luiz, porque a gente fala de risco, quando a gente pensa em mapear risco, a gente talvez fica olhando para situações muito grandes, assim, longe da nossa realidade. E aqui, durante todas essas aulas, e o pessoal que vai assistir depois, a gente tem pessoas que são autônomas, né, que trabalham ali por conta, tem engenheiros que fazem a gestão de obras e ali envolve uma série de riscos. Então, tem aqui geólogos, a gente tem vários perfis e muitos deles não trabalham em grandes organizações ou são realmente autônomos, né? Eu acho que nesse sentido seria interessante você comentar essa questão de risco, mesmo quando é uma empresa pequena. Perfeito. E eu acho que, assim, até é importante a gente olhar, porque muitas pessoas ainda têm aquele contexto de pensar assim, então isso daí é coisa para empresa grande, eu não tenho que gerir meus riscos. Muito pelo contrário. Somente se você for autônomo, a sua gestão de riscos aí que você tem que fazer mesmo, porque o impactado vai ser sempre você, né? Então, assim, na hora de tomar uma decisão de fazer um negócio, na hora de precificar um negócio, precificar o serviço, quanto menor e mais dono do negócio você for, mais importante você fazer essa gestão, porque aí você diminui as suas probabilidades. E até, pessoal, isso é um ponto importante, porque se você vai captar recurso financeiro, o que o banco faz é exatamente isso. Ele vai olhar para você, vai olhar se ele quer aceitar os riscos sobre os quais você, como captador do recurso, está gerando para ele, e aí, se ele tomar a decisão de aceitar, ele te empresta o dinheiro. Ou se a tolerância ao risco dele for uma tolerância que você tiver fora daquela faixa ali, o que ele vai fazer é te cobrar mais caro para te fornecer esse empréstimo. Então, assim, o risco está em tudo. Então, para quem principalmente para as menores organizações, para quem é dono de um negócio, para quem tem pouca gente ou trabalha por si, aí que você tem que gerenciar risco mesmo, porque, assim, o risco está direto naquilo que você vai executar todos os dias. Então, eu sugiro realmente que cada projeto, cada ação, você vai lá, faz análise de probabilidade de impacto, probabilidade de impacto e define ali os seus limites, porque quanto menor for o seu negócio, mais suscetível ao risco está você, e aí você tem que literalmente lidar com esses impactos. E claro, né, a diferença é que quando você decidir tomar um risco, você decidiu e a entrega ali é sua. Né? Só para complementar, e antes do Wagner, desculpa só, Wagner. Primeiro, gente, fiquem até o finalzinho, a gente vai ter sorteio de um livro que, olha, foi difícil, suado para eu conseguir, viu? É sobre gestão de riscos. Uma outra coisa que é importante você falar, Luiz, eu não sei se também tem a ver com essa questão da gestão de risco, é que quando nós somos pequenos, nós terceirizamos e muitas vezes o terceiro quarteiriza. Eu tenho que mitigar esse risco também, como é que funciona? Porque às vezes eu não tenho uma equipe, então eu vou contratando e aquela outra pessoa ali pode ser que contrate um outro, enfim, e o negócio foge da nossa mão, né? Quanto mais distante de mim está uma atividade minha para entregar o meu produto ou o meu serviço, maior o meu risco. Hoje vocês vão ouvir falar demais de que a gente chama de gestão de cadeia de valor, que é o quê? Hoje as empresas não olham mais para sua porta de entrada até sua porta de saída. Elas olham para o risco que está além dessas barreiras. Até porque, como eu citei um exemplo para vocês aqui de negócio de trabalho escravo, trabalho infantil e tudo mais, né, que mexe muito com a reputação das empresas, pessoal, isso daí é muito mais comum do que a gente imagina, tá? E assim, se vocês olharem o caso vinícolas do Rio Grande do Sul que foram pegas com trabalho escravo, pegar exemplos, por exemplo, que a gente viu lá do Festival Lollapalooza, que aconteceu no ano passado em São Paulo. Se a gente pegar exemplos de açúcar, né, que teve um caso também de trabalho escravo, e até do café do Starbucks. Todos esses casos, eu estou falando nomes de empresas que nenhum dos casos de trabalho escravo era funcionário da própria empresa, era tudo terceirizado ou quarteirizado. Então, o que acontece? Eu tenho que entender que se tem atividades em prol do meu negócio, mas que podem estar fora dele porque eu terceirizei ou porque eu quarteirizei, se eu não fizer gestão por sobre esse risco, a responsabilidade recai toda sobre mim. Então, a maior parte dos riscos do negócio nem sempre estão dentro dele. Então, por isso que é importante fazer a gestão e ter pessoas de várias áreas para discutir, para conversar. Por quê? Porque você começa a enxergar esses riscos que também estão do lado de fora
que provavelmente podem te impactar de uma forma mais crítica até do que um risco que está do lado de dentro. Wagner, por favor, levantou a mão aqui. Oi, boa noite. Tá ouvindo? Opa, Melhorou? escutamos. Agora tá bom. Agora sim, maravilha. Vamos lá, só corrigindo o erro aí do início. O salto de paraquedas foi em 2008, não em 98. Eu não sou tão velho assim, hein? Não, então sua memória ainda tá fresquinha. Infelizmente, o instrutor, em 2016, nas Olimpíadas lá, aconteceu um acidente com ele no Maracanãzinho e ele veio a falecer. Ele foi meu instrutor. Um acidente de paraquedas? Acidente de paraquedas na Olimpíadas, né? De 2016. Todo mundo deve saber. Né? Bom, vamos lá. É coisa da vida, né? Não, E com o certeza. risco e a oportunidade, eu acho que veio andando comigo e acho que com todos nós, né, durante a nossa vida aí. Eu, antes disso também, para você ter ideia, fui motoboy 7 anos em São Paulo. Imagina o risco que eu corria, né? Só que isso também me ajudou a abrir uma empresa, né? Na época, uma microempresa, hoje é MEI, né? Antigamente era Simples, uma coisa assim. Atualmente, aí o pessoal, a Ana, o Washington, a Márcia, até mesmo sabe, trabalho numa autarquia do governo há 20 anos já, que gerencia as bacias hidrográficas aqui da região. E a gente, atualmente, está passando por uma reestruturação. O governo está querendo criar, né, a agência especial, né? Enfim, ela vai virar uma autarquia especial. É digamos assim, é uma empresa do Estado que vai virar privada, mais ou menos assim. É igual aconteceu com a Sabesp, tá? E a coisa está vindo assim muito louca, muitas novidades, muitas transformações. E o pessoal que trabalha nesse órgão está entrando em parafuso. Enfim. Eles não têm, eles têm, lógico, o jurídico da empresa, né, do Estado, que defende apenas o Estado e não defende a gente. Por que eu vou chegar nisso? Nós analisamos projetos que são apresentados lá e existe alguns que são apresentados com ART, tá? Outros que a gente chama de dispensa. Então a gente dá outorga lá, não sei se você está entendendo, né? A gente dá outorga do recursos hídricos, né? De água. Então, para algumas empresas, só dispensa, cadastro, um técnico, um administrativo consegue fazer tranquilo, a gente não exige ART. Agora, a outorga, propriamente dita, em algumas usos, né, de DVI, que a gente chama de explotação de empreendimento, e de travessia, que são pontes e barramentos, precisa de uma ART. Mas esse profissional que faz esse projeto e apresenta, ele é avaliado por nós, a gente faz análise técnica, passa por um crivo, isso aí, né? A direção também dá uma olhada ali, faz um pente fino e toca para frente, sai a outorga. Mas a sua assinatura, nós que estamos ali de frente, né? Que assinou, nós que ficamos responsáveis por se der alguma coisa errada. É nós que sentamos na frente do promotor, do juiz, para responder aquele projeto. A gente corre esse risco todo dia. E com essa mudança, essa reestruturação do Estado, do DAE, né, o órgão do trabalho é o DAE, e poucos funcionários, para você ter ideia, eu tenho uns 500 processos na tela para ser analisado. E a gente está trabalhando num processo de produção, que antigamente não era assim. A gente tinha todo um tempo, né, para ser analisado isso, e a gente analisava com mais calma. Agora não. Olha, produção tem que fazer, você tem tantos aí na sua caixa, vamos embora. Dá uma pressão, uma coisa louca que o risco vem aumentando, né? Então, assim, é só uma colocação, tá? A gente está sabendo trabalhar isso, não sei. Eu acho que estamos, né? Porque não tem como, vai ter que fazer isso. Mas é só para uma colocação do que está acontecendo. E é muito interessante, Luiz, a sua palestra foi muito satisfatória, muito gratificante de estar aqui presente e estar te ouvindo aí falar sobre os riscos na vida profissional. Aí, né? Bacana, Wagner, muito bacana esse ponto. E assim, é aí que tá, né? Conforme você vai lidando com esses riscos, você vai escolhendo até que limite você aceita. E aí, pessoal, como profissional, um ponto que eu quero trazer para vocês que eu acho que é importante e relevante.
Na hora que nós estamos numa organização, na hora que nós estamos numa atividade, nós temos que encontrar muito essa mudança, essa virada de chave, de sair desse risco que vai indo até ele se tornar realidade, e aí quando ele se torna realidade a gente resolve, para essa gestão de risco. Opa, eu estou percebendo que esse risco está acontecendo, eu estou percebendo que ele está cada vez mais frequente, crie mecanismos, crie métodos. Isso é o que vai ajudar você realmente a transformar isso numa realidade mais eficiente. Certo? Pessoal, mais alguém quer pôr mais algum ponto, mais alguma pergunta? Bom, pois, Márcio, acho que... Podemos então, fazer o sorteio, né? Acho que sim. Queria, antes de finalizar aqui, agradecer vocês pela participação, agradecer a nossa parceria de sempre, com o Márcio ali, para trazer esses conteúdos. E qualquer coisa, pessoal, que vocês tiverem, qualquer ponto, fico à disposição, tá bom? Obrigado, Márcio, mais uma vez. Então, vamos agora ver o livro aí, que foi difícil, suado de conseguir. Foi. Né? Então, a pessoa com certeza vai aproveitar bem. Sim. Bom, eu vou fazer o sorteio do livro. Não sei se o Moisés ou se o Washington está aí, e se quiser fazer a finalização, fiquem à vontade. Deixa eu só fazer o sorteio aqui, como sempre, online, está todo mundo aqui. Já coloquei o nome de todos. Vamos lá, sortear agora. Vamos ver quem que é o... Ah, não, isso aqui é marmelada. Vou mostrar para vocês aqui, ó, não sei se dá para ver, mas quem ganhou foi o Dácio. De novo. Bacana, Dácio. Eu vou fazer chegar para você, tá? Olha só, esse livro foi suado, viu? Foi difícil de conseguir. É um presentão. E eu acho que a gente pode recomendar também, para quem quiser comprar. Esse livro chama Os Princípios da Gestão de Risco. Eu vou colocar aqui para vocês verem a capinha. Dá para comprar, mas é só como que a gente fala? Só na editora, tá? Então, é lá de Curitiba, é um livro que o Luiz indicou. Então, eu vou fazer chegar até o Dácio. Pessoal, a gente, então, está caminhando aí para finalizar. Eu quero agradecer a todos que contribuíram, que estiveram aqui conosco, o pessoal que vai assistir depois, muito obrigado. Moisés ou Washington, vocês querem falar alguma coisa ou nós podemos finalizar por aqui? Não sei se tem mais alguém da diretoria. Eu não lembro se você, Wagner, é aqui da diretoria. Fique à vontade se for para fazer a finalização aqui da nossa aula. O Moisés entrou aqui. Sou também da CAF, né, da associação também. Olha o Moisés aí. Vai, Moisés, finaliza aí. Estão me ouvindo? Sim. Luiz, quero... de antemão te agradecer, a palestra foi muito, muito interessante, tá? Eu acho que desculpa aí, eu estava em movimento, que nesse momento eu trabalho aqui na Unicamp, e eu estava saindo de um ponto para o outro e acabei deixando ligado o áudio aí, acho que atrapalhei um pouquinho, mas de antemão eu quero agradecer, tá? Foi muito interessante. E, em nome da associação aí, agradecer a todos que participaram, tá bom? E espero vê-los aí novamente em algum outro assunto ou algum assunto relacionado. Tá joia? Muito obrigado a todos. Obrigada, Moisés. Obrigada a todos aí que ficaram. Obrigada, Luiz, mais uma vez. Obrigado pela parceria. E Dácio? Obrigado. Vou abrir uma livraria. Vai abrir uma livraria, né? Muito bom, gente. Até a próxima. Obrigado. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, até a próxima. Boa noite.